um livro antes de Apocalipse, é o livro de Judas. Vocês observaram que eu nem citei capítulo, porque não tem capítulo, são só versículos, tá? A gente usa a expressão de Judas capítulo tal, porque não tem capítulo. São só 25 versículos, o 22 e o 23, assim: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Apenas isso, por gentileza, sente, por favor. Os irmãos já estiveram orando. Irmãos, nós estamos por mais uma vez, o segundo culto de missões, que nós estamos aqui trazendo uma palavra, uma porção da parte de Deus para a igreja. E nos sentimos bastante felizes por isso. Nós temos visto que as dificuldades têm sido grandes, Tem se multiplicado a cada dia. Estamos vivendo um momento tão tenebroso no mundo que já não sabemos mais nem o que a gente fazer. Não vou negar para os senhores, às vezes me preocupa, me deixa triste, angustiado, ver quantas pessoas estão marchando a passos largos para o abismo. Muita gente está se perdendo, muita gente está abrindo mão do seu direito de salvação que Jesus Cristo libertou. E parece que às vezes os irmãos estão assim, um pouco despreocupados com isso, Temos uma igreja, graças a Deus, que há mais, só eu tenho mais, quase 30 anos no Mutuar, e nesse período que eu tenho no Mutuar, desde essa gestão do pastor Adilson, que eu estou ali desde o pastor Valdir, quando eu cheguei era o pastor Valdir de Araújo ainda, o pastor Adilson assumiu, entrou aí a Missão Cairós, irmãos que têm aqui bastante tempo, devem ser testemunha disso, e desde quando a Cairós chegou no Mutuar abraçou essa causa da missiologia, da obra missionária. Não vou negar para os irmãos, estive em 15 países, quem já me conhece aqui sabe, e conhece a minha história. Estive no Chile, no Equador, no Peru, no Suriname, na China, na Inglaterra, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, no Canadá, e praticamente toda a costa brasileira. Viajamos bastante, já estamos aqui há bastante tempo no Mutuar. Mas, irmãos, quando a gente fala de obra missionária, embora o que Deus tenha feito comigo, também eu considero missões, porque era um trabalho que eu fazia, vida secular, mas que, por outro lado, todos os domingos e todas as quartas-feiras, o navio no mar navegando em meio às ondas, mas eu estava lá fazendo culto e pregando a palavra do Senhor. Chegou no porto, a primeira coisa que eu perguntava, onde tinha uma igreja, e ia para aquela igreja cultuar o Senhor. Em algumas, Deus fez obras tremendas, Tivemos a oportunidade de Deus nos usar ali por misericórdia. Mas nesses 15 países que eu tive, eu não vou negar para os irmãos que já naquele tempo, na década de 90, a gente via a dificuldade e a complexidade no mundo inteiro. Eu tive em países, por exemplo, num país que foi Marrocos, um país onde eu vi uma dificuldade muito grande. Cheguei ali justamente durante o período do Ramadã e tive aquele problema, o navio ficou praticamente preso ali por um grande período, porque as pessoas não podiam trabalhar. Tente imaginar, o pessoal marroquino lá, o jejum, não é para quem quer, é obrigado, é lei nacional, todo mundo tem que jejuar. Você querendo ou não, você tem que jejuar. Então o islamismo, ele tem esse negócio de ter uma mão forte, um peso forte sobre a nação. E algumas situações nós passamos adversas no navio, por quê? Porque a gente estava ali e de repente a gente esquecia do Ramadã deles. A gente não é, na verdade, marroquino, nem vivemos o islamismo. A gente pegava uma maçã, uma coisa para comer lá de fora do navio, e éramos corrigidos pelos trabalhadores estivadores. Numa dessas situações, alguém foi lá e reclamou para um policial. E o policial vem dentro do porto para tentar prender um tripulante, porque aquele tripulante estava comendo uma maçã durante o período do Ramadã. Para você parece fácil o que eu estou dizendo, mas tente imaginar. Você vê um indivíduo sair de casa com um tapete debaixo dos braços, e trabalhar com o tapete, você não entender por que aquilo. Mas em meio-dia você vai compreender. Porque todo o serviço para. Eles pegam aqueles tapetes, dançam no convés do navio e começam a orar em direção à cidade de Meca. Então a gente vai vendo situações, um país onde eu via os homens com os homens andando de mão dada, costume totalmente estranho para nós, e a gente viu ali o quanto é o poder do islamismo. Quantas pessoas eu vi ali mutiladas, sem mão, outros sem um pé e uma mão, e eu perguntei, o que é isso? São minas terrestres que existem aqui, as pessoas se acidentam? Ele disse, não, essas pessoas aí eram malignas, elas roubavam, e aqui quando você rouba, primeiro vai a mão direita, aí depois, para você não poder mais
ter muita flexibilidade para muitas coisas, vai o pé esquerdo. Se for a esquerda, é o direito. Se for a direita, vai ser o pé esquerdo. Para que você não perca toda a mobilidade e possa trabalhar, mesmo assim, deficiente. Então, tente você imaginar. Agora, se você for assistir um vídeo de como um marroquino, ou de como uma pessoa no Islã, ela é mutilada, você está pensando que é no centro cirúrgico, você está pensando que é com anestesia? Não, senhores, não é com anestesia, é a cru, que a mão é arrancada ou o pé é decepado. Então a gente viu muita coisa ruim, vi muitas coisas difíceis, e uma delas que mais me entristeceu foi chegar na China e ter o desprazer de ver que a minha Bíblia foi apreendida, ela foi confiscada na China. E eu perguntei, por que eu não posso ver a Bíblia aqui no meu camarote? E alguém falou assim, ó, aqui é proibido, nós estamos na China comunista, nós fomos em Ningpu e Xangai. E eles disseram, sua Bíblia só vai ser devolvida à medida que o Brasil sair das águas chinesas. Quando o Brasil sair da região da China, do mar da China, você vai ter sua Bíblia devolvida. E eu digo, meu Deus, que saudade do Brasil, não é? Aqui todos nós temos a oportunidade de carregar uma Bíblia, vir para a igreja, sair com essa Bíblia armada, carregando ela em punhos, e muitos desprezam essa liberdade. Então eu vi muita coisa, irmãos, complicada, muita coisa difícil. Tente imaginar quanta miserabilidade eu vi nesses 15 países que eu estive. Mas também vi muito país rico, países como a Espanha, que eu andei centenas de alguns de metros para tentar descobrir uma igreja e não conseguia. E eu descobri que na Espanha a maioria é testemunho de Jeová. E eu dizia, meu Deus do céu, igreja evangélica ali é muito difícil. Mas tive a oportunidade de estar na igreja na Inglaterra, tive a oportunidade de chegar no Chile, Deus falar para mim que eu iria pregar numa igreja, eu sem saber o porquê, Deus estava falando aquilo, eu achei que era praticamente impossível. Por que praticamente impossível? Era a minha primeira vez naquela cidade, Valparaíso, eu não conhecia ninguém, Deus falou comigo que eu iria pregar, e aí de repente, pregando para os estivadores, aparece um crente. Esse crente diz para mim, pergunta para mim, se eu quero ir à igreja à noite, eu digo que sim. À noite ele vem e me leva para a igreja, e foi maravilhoso. Quando eu cheguei no portão da igreja, o pastor distante olhou assim e falou assim, hermano, que Deus lo bendiga, buenas noches. E eu, buenas noches, pastor. Ele era predicador da palavra. E eu, meu Deus, eu falei para o camarão, você falou para ele que eu pregava? Ele disse não, não disse nada. E como é que ele está falando que eu prego? Ele, homem, é Deus falando, é o Espírito revelando. E aí, quando eu disse que pregava, ele disse, então hoje você será o pregador da noite desta igreja. Preguei ali em Valparaíso, preguei em Quiquém, preguei em Nicocheia. Então a gente vai vendo coisas que Deus faz na nossa vida, que parecem um tanto difícil, parece um tanto complicado, mas acredite, quando Deus chama, Ele não só chama como capacita. E quando Ele capacita, Ele não só envia, mas Ele vai na frente para abrir os caminhos, quebrar os ferrolhos, destruir as correntes e garantir a vitória. Quem crê nesta palavra, diga glorificado seja o nome do Senhor. Mas aí o que eu tenho visto é o seguinte, estamos vivendo um tempo difícil, principalmente aqui no Brasil. Como eu disse, tem muita gente descendo as profundezas, tem muita gente abrindo mão desse negócio de salvação, tem muita gente desperdiçando a oportunidade do evangelho. Porque, meus irmãos, vamos ser sinceros, muita gente está pregando, mas será que está pregando, está sendo viável, está sendo realmente necessário, preciso e pregar da forma correta? Você entra em qualquer um desses debates aí, em podcast, e o que é que você vê aqui no Brasil? Uma pregada de pastor que um discorda do outro, um ensina que X mais X é 2X, o outro diz que não, que X mais X é XY. E aí um fala, o outro replica, e começa um debate com o outro, e o debate com aquilo, e vai aquela discussão, e um quer pregar mais, o outro quer pregar menos. E o que é que a gente vê? Quem está de fora do evangelho não tem uma imagem boa disso, tem uma imagem negativada. Quando eu chego numa igreja para pregar, que eu já tive situações de chegar num bairro para pregar numa igreja, eu entrei na igreja aqui na frente para pregar, e tinha uma igreja porta com porta. Irmãos, era difícil eu estar pregando aqui e estar ouvindo a mensagem que o cara estava pregando na outra igreja. E quem é ímpio vê isso e diz assim, mas por que isso? E os crentes mesmos não se entendem, como é que eles querem explicar para a gente? É o que nós estamos vivendo. Tem muita gente deixando de acreditar no evangelho por causa de um testemunho negativo, por causa de comportamentos negativos. Mas eu tenho uma história para falar para você. Enquanto há uma grande maioria que não tem honrado o evangelho, enquanto há muita gente que está pregando de forma a tirar proveito para a sua própria vida, há uma minoria que tem compromisso com
com Deus, com a sua palavra. Há uma minoria que tem responsabilidade com Deus. Há uma minoria que tem pregado a palavra com veracidade, com eficácia. Eu tenho certeza, irmãos, que esta minoria, ela tem feito a diferença nesse mundo de treva que a gente vive. Quem entende esta palavra, diga glorificado seja o santo e bendito nome de Deus. Às vezes não é preciso nem você falar, às vezes não é preciso nem você abrir a sua boca, se o teu testemunho for positivo. Eu estou dirigindo o carro, entrou um rapaz muito gordo, e ele estava com dificuldade de respirar, e eu preocupado que ele passasse mal no carro. E aí eu estou dirigindo o carro, ele está lá, pega o telefone dele, o WhatsApp dele, e começa a mandar mensagem para os amigos dele. Nas suas mensagens ele falava assim: olha, meus filhos, quem fala aqui é pai fulano, eu quero agradecer a vocês pelas doações que vocês fizeram. Eu quero agradecer a vocês por quem doou 100, quem doou 50, quem doou 200. Eu já comprei todo o material para renovar o nosso terreiro. Está tudo dando certo. Mas, irmão, eu olhava para ele, eu estava preocupado. Ele não estava conseguindo falar. Ele com a respiração muito pesada, sobrepeso. E eu disse: Jesus, não deixa eu morrer aqui dentro não. No final, quando eu cheguei na porta do terreiro dele, ele virou para mim e perguntou assim: quanto deu a passagem, Senhor? Eu disse: deu R$10,50. Peguei o telefone e mostrei para ele. O senhor aceita Pix? Eu disse: aceito. Quando eu mostrei o telefone com valor, aquele pai de santo disse: não precisa mostrar, eu sei que o homem de Deus não mente. Deixa eu te falar uma coisa, eu não abri a boca para falar nada para aquele homem, mas a Bíblia diz que o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que um testemunho positivo, um testemunho, um compromisso com Deus, acredite você ou não, ele vai funcionar como atrativo, ele vai chamar a atenção daquele que está em treva. E o que é que aqui Judas está dizendo? Ele está dizendo assim: ó, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Tem muita gente com dúvida do evangelho, mas Deus tem levantado um povo compromissado com a sua palavra. Deus tem levantado um povo que, em meio à dúvida que muita gente está criando, está esclarecendo, ensinando com compromisso. E essas pessoas que estão sendo ensinadas, elas estão tendo a oportunidade de aceitar a Cristo e irem para os céus. Quem entendeu esta palavra, diga: glorificado seja o santo e bendito o nome do Senhor. Apiedai-vos de alguns. Esse apiedar-se aqui quer dizer: tenha compaixão. Nós estamos falando aqui de empatia. E o que é empatia? Você se colocar no lugar daquele que sofre. Que sofre. Meu filho está lá no Rio Grande do Sul. Ele me liga, eu disse: Felipe, está acontecendo uma coisa errada? Não. Eu disse: mas tua tia acabou de me ligar agora, e Deus falou alguma coisa para ela. Ele disse: então, pai, não vou esconder não, pai. Eu estou aqui sobre ameaça. As comportas da cidade aqui em Niterói de Canoas estão para estourar. A água está subindo. Tem muita gente morrendo aqui no Rio Grande. Eu vou ser franco para o senhor, pai. De repente foi Deus mesmo que despertou minha tia. Eu disse: pois é, cara, e você não me fala nada. Eu não quero deixar o senhor preocupado, pai. Não tem negócio de me deixar preocupado ou não, meu filho. Vamos orar então. E aí toda madrugada eu levanto para orar 3h30. Já falei para os irmãos aqui. E eu comecei a orar por ele. Irmãos, é uma coisa complicada. Mas aí na minha oração, minha mulher falou assim: ó, não esquece de orar pelo Felipe. Não, eu não vou orar pelo Felipe. Mas não vou orar, não. Eu vou orar por todo o povo do Rio Grande do Sul, irmão. Às vezes nós agimos de forma tão errada que nos preocupamos em orar pelo nosso filho, pela nossa filha. Entramos na igreja, quem precisa de oração? Oração pelo meu filho, pela minha filha. Irmão, será que é só teu filho e tua filha que precisa? Apiedar-se de alguns significa sentir a dor daquele que sofre. Alguém falou assim: tua oração é demorada. Mas por que demorada? Quanto mais eu oro, quanto mais eu peço, quanto mais longo eu lembro, mais não me vem na minha cabeça de gente que eu sei que está sofrendo, que precisa, que necessita de uma ajuda. E eu vou ser franco para você. Lá em Provérbios, Salomão fala assim: olha, abre a tua boca a favor do necessitado, a favor daquele que é mudo, do que não tem voz. O que significa isso? Se eles não têm força para orar, se eles não conseguem clamar, se eles não conhecem a palavra para se converter, quem é que Deus vai colocar para fazer isso? É você que está me ouvindo, é nós que estamos aqui para levar a palavra com eficácia, com autoridade, com unção, com graça. E o Espírito Santo vai concluir a obra, e o nome de Deus na nossa vida vai ser glorificado. Apiedai-vos de alguns. Apiedai-vos de alguns. E salvar alguns, arrebatando-os do fogo. Saí do Brasil em 98 para a China. Saí do Porto Tubarão em Vitória.
Embarquei naquele navio. A primeira coisa que eu chego, eu faço navio. Comunicação com o comandante para saber se podemos fazer culto. Então, toda quarta noite, domingo à noite, nós vemos um ambiente reservado e fazemos culto e pregamos a palavra. E aí, meus irmãos, no primeiro culto deu mais ou menos umas 6 pessoas. Alguns já eram crentes da Batista, da Assembleia, da Presbiteriana. E fizemos o primeiro culto, o pessoal comentou, poxa, me falar culto foi bom, hein, quarta-feira. Domingo eu vou lá, no café todo mundo comentando. Eu disse, tudo bem, pode ir. E aí chegou o eletricista, não esqueço mais. O nome dele era Elias, pernambucano. Ele disse, ô pastor, eu não sou pastor não, eu sou só um servo do Senhor, não importa. Você aqui é o nosso pastor, você está no navio pregando pra gente? Ele falou para mim, né? Você é o seguinte, domingo eu estou lá e vou levar meu violão. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Por que Jesus tem misericórdia? Porque o cara só sabia cantar as músicas de Reginaldo Rossi, irmão. Eu digo, Jesus, ele vai querer cantar no culto Reginaldo Rossi. E aí o que é que eu faço? Sabe o que acontece? Às vezes Deus quer fazer algo e a nossa falta de visão atrapalha o Senhor fazendo no meio da gente. Você já viu o crente orar ao contrário? Daquele dia eu pedi o contrário, Jesus, não deixa ele vir no domingo não, Jesus. Minha oração, olha, que coisa doida, não deixa ele vir no domingo não. E aí começou o culto, fechamos a porta, quem batia entrando, era só para quem gostava mesmo. Aí deu 8 horas, eu disse, bom, ele não veio, tranquilo. Ele não vindo, menos problema para mim. Quando estou quase indo para a pregação, eu digo, meu Deus da glória, quem é aí, gente? Aí ele com o violão. Aí, irmão, falei que eu vinha, estou aqui. Eu falei, meu Deus. E eu estou lá no culto, irmãos. E aí eu dei a oportunidade ao irmão, o irmão foi louvar. Ele disse, ó, eu canto, eu toco de ouvido, mas eu já tive um conjunto. Pode cantar que eu acompanho. Eu digo, olha. E aí o irmão cantou o hino, ele acompanhou. E começou a chorar e acompanhou. E eu cantei outro hino, ele acompanhou o hino. Eu digo, ele só não pode pedir para cantar. Ele não pediu, não. Preguei a mensagem, ele chorou muito, fiz o apelo. Os irmãos perguntaram se ele queria, ele falou que não. Ele falou que não. E eu deixei para lá, você sabe como é que é, né? Pingo de água mole, em pedradura, tanto bate até que fura. E aí, deixei para o domingo. Domingo eu preguei de novo. E no momento que eu preguei no domingo, Deus me lembrou um testemunho muito forte que eu vivi. E quando eu cheguei para aquele testemunho, que eu contei o testemunho no final da mensagem, que eu nem fiz o apelo, irmão, vamos orar para Israel. Ô Esdra, eu digo, fala, conterrâneo. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou aceitar Jesus. Eu digo, ô glória, levanta a mão. E ele levantou a mão, jogou o violão para lá e aceitou Jesus. Eu fiquei muito feliz, oramos por ele. Passamos a trabalhar com ele ali, a pregar a palavra, ensinar a palavra, como eu sempre fiz nos navios. Aí um dia ele chegou para mim assim, eu queria contar um testemunho. Eu falei, meu Deus. Eu digo, tem certeza? Ele tem. Eu digo, olha lá, rapaz, tu não vai cantar Reginaldo Rossi aqui não, hein, cara. Não, fica tranquilo. Eu vou só falar, contar a experiência que eu vivi. E aí ele foi contar a experiência dele, né? Obra missionária é assim, irmão. Às vezes tu não tem com quem contar, tu vai ter que contar com aquele ali mesmo. O cara está começando, é fraquinho, vai fazer o quê? Não tem ninguém, é ele mesmo. Você pode contar. É que ele. E aí eu dei oportunidade a ele. E ele começou a contar, irmãos, eu era da Assembleia de Deus. Estava desviado há muitos anos, há mais de 15 anos desviado. E eu arrumei uma namorada que era feiticeira, macumbeira, ele contando. E diga, não, esse testemunho não, cara. E aí um dia ela me chamou para um churrasco na casa dela. Eu fui fazer o churrasco na casa dela, fui lá comer o churrasco. Aí aproveitei e fiz uns servicinhos para ela. Eu falei, mas que testemunho é esse, Senhor? Mas a gente tem que ter paciência, né? E ele continuou no testemunho. E quando eu estou consertando lá as peças, as tomadas da casa, a cozinheira dela está fazendo comida lá na cozinha. De repente eu escutei um som. Ele escutou um grito muito alto. E a mulher gritou assim, seu Elias, por favor, me socorre. E ele disse assim, o que está vendo? Quando ele olhou, ele está vendo a namorada dele, a macumbeira, caída no chão, possuída por demônio. E a cozinheira em cima dela, mandando um demônio se aquietar. E a cozinheira falou assim, seu Elias, me ajude. Ele disse que olhou assim, está doido, vou lá nada. E a mulher, vem aqui, seu Elias. Ele desviado, irmão, afastado em pecado com aquela mulher.
Ele disse: não, não vou lá não, não bota a mão não, tá doido, bota a mão, vai passar para cima de mim. Ele disse: quando olhou, a mulher estava já sufocando a ela, tomada por um espírito maligno. Ele falou: Senhor, tu sabes que eu não sou mais aquele Elias de antes, eu estou abastado, eu estou em pecado. Mas ele disse, de repente aquela força veio sobre ele. Ele disse: olha, Jesus, eu vou pedir por ela, não é por mim não. Ele foi até onde a mulher estava e botou a mão na cabeça, disse: olha, eu não tenho poder para te tirar daí, Satanás, minha vida está fora do propósito de Deus, mas eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, a quem eu servi, sai dessa mulher. E ele disse, quando falou sai dessa mulher, aquele demônio saiu e a mulher ficou liberta. Quando ele falou isso, eu não vou negar para vocês, aquela mania desse embreano, eu falei: Jesus, mas que testemunho é esse? Deitei no meu quarto lá no navio, fui dormir, vi aquele texto escrito na minha frente, Salmo 89, 30 em diante. E aí estava escrito no Salmo 39, verso 30 em diante, escrito assim: por uma vez jurei, aquela coisa toda, diz assim: olha, se o meu filho, ou se o meu povo se desviar dos seus caminhos, não retirarei totalmente dele a minha misericórdia. E aí o que eu entendi com aquilo? Como ele estava afastado, né, escravo do pecado, mas o temor existia, não pela vida dele, mas pela autoridade de um Jesus e a necessidade daquela mulher que o diabo ia matar. Deus respondeu. Então a gente vai vendo que nessa questão de obra missionária, você vai lidar com situações que você não tem noção. Vai ser uma surpresa, porque lá tu não vai lidar com pessoas instruídas, que nós temos aqui em Mutuá, hein? Escuta, terça-feira, um seminário ao ar livre aí para todo mundo participar, não precisa pagar, o pastor ensinando. Falar para a gente que sabe é fácil, mas vai fazer a obra, irmãos, para gente que não conhece nada, para gente que nunca ouviu, para gente que nunca viu, para gente que não foi lapidado, treinado e doutrinado. Vai fazer a obra para tu ver o que é bom. E aí você vai dizer: meu Deus do céu. Então a situação na obra missionária é complicada, é difícil, porque você vai lidar com situações e pessoas que não têm um treinamento, conhecimento, e você, se não está estruturado, você não vai saber o que vai fazer, você não vai saber o que vai dizer. Mas o Espírito Santo é aquele que ajuda, né? O Espírito Santo é aquele que socorre, é aquele que atende. Então a visão, o foco da obra missionária é ir a essa gente que está se perdendo, é salvar esses, é ter piedade. Porque, vou ser franco, se não tiver amor, não vai. Não vai não, irmão. Uma pessoa conversar comigo assim: tu é meio doido, hein? Digo: por quê? Tu entrou ali, pregou ali, disse: qual é o problema? Mas cara, tu é maluco, tu não tem medo? Não, medo eu tenho, eu sou homem também. Eu tenho medo até chegar lá. Quando eu chego, como se fosse uma coisa assim, que me toma, e aí o medo vai para o pé do chinelo, e eu entro com a autoridade do poder do nome de Jesus Cristo, e Deus honra, porque Ele é poderoso, Ele deu autoridade para que a gente vá lá, e o nome de Deus seja glorificado. É verdade, irmãos. Mas se a gente disser que não tem medo, é mentira. Então você, para fazer a obra missionária, primeiramente, você tem que ter amor. Se você perder o amor pelas almas, você não vai não, irmão. Mas não vai mesmo, de jeito nenhum. Entendeu como é que é? Você não vai mesmo, não tem como, não tem condição. Mas se você tiver o amor, a empatia, o amor fraternal por aquele que está sofrendo, você chega lá, você vai. Quem não tem esse amor, não é? Essa empatia, se colocar no lugar do pecador, dificilmente ele vai. E aqui Judas está falando assim: ó, salvai alguns. Isso é triste que eu vou te falar. Muita gente vai te ouvir, talvez poucos vão te escutar. Entendeu como é que é? Quando eu faço trabalho em centro de recuperação, eu lido com gente de tudo quanto é tipo. Só que aí tem uma questão: vai ter pessoas que eu vou estar ali, vou trabalhar com eles, vou falar de Jesus. Se eu chegar num outro período, em outro centro de recuperação, eles vão estar lá presos também. Tem gente que você vai falar numa penitenciária e amanhã ele vai estar preso numa outra. Mas tem gente que vai ouvir
vai guardar, vai crer, vai dar fruto. E o fruto vai ser glorificado pelo poder do nome de Jesus Cristo. É verdade, irmãos. Quando eu tive meu carro furtado, na porta da igreja que eu presidia, revólver na minha cara assim, 3 garotos entraram no carro, tiraram os irmãos, até o presbítero, que era o meu ajudante, saiu correndo, com medo do assalto, me largaram sozinho, eu e alguns irmãos de Anaí. Quando isso aconteceu, não vou negar para vocês não, eu olhei assim e falei, Jesus, tem misericórdia. E aí entraram no carro, bora, me passa o carro. Eu peguei e dei o carro, dei a chave. Eles tentaram botar o carro para pegar, o carro não pegou. Eu já estava indo embora com os irmãos. Eles, ô varão, volta aí que o carro não quer pegar. E os irmãos, volta não, pastor. Não, eu vou ter que voltar. Tu imagina, o cara aqui armado. O pessoal estava mais ou menos a uma distância de uns 30 metros. Como é que ele ia errar? Tinha umas 15 pessoas. O restante já tinha ido embora dos irmãos. Eu digo, não, vou voltar sim, os irmãos. E as irmãs chorando, não, pastor, não volta não. E Naí, eu falei, irmãos, agarra Naí, sai arrastando, por favor. Mas eu vou voltar, é melhor morrer 1 do que morrer 15. Olha o pensamento desse doido. Não é uma coisa minha maluca? Mas a Bíblia diz que o mercenário é aquele que só quer ganhar. Mas o pastor dá vida pelas ovelhas. E eu voltei, irmãos. Cheguei lá assim, eles... Por que o carro não quer pegar, mano? Eu digo, tem uma mensagem em inglês aí no painel. Diz aqui, ó, dizendo que o combustível acabou. Ele, eu digo, então empurra o carro pra gente aí. Eu digo, olha só que ousadia. E aí tu tenta imaginar. Eu na mala do meu carro, aqui, um na minha direita e na esquerda empurrando comigo. Eu digo, Jesus, eu estou empurrando meu carro para o bandido levar. Não é possível uma coisa dessa. E aí estou empurrando o carro. Ensinando a eles a botar o carro para pegar, tirar o carro que estava desnivelado. O carro pegou, disse, vai lá, irmão, leva o carro, você não gostou? Tá, ó, se falhar lá, você vai ver, tá tranquilo? Eles foram embora. Perdi meu carro, irmão. Levaram o carro. Só que aí, os irmãos falaram assim, pastor, cancela o culto. Eu disse, ué, por que cancelar o culto? Seu carro não foi levado, disse, mas o carro foi levado, a igreja está aí, meu filho. Se eu morrer em terra de manhã, eu faço culto de noite. Permanece o culto, rapaz. O pregador, o pastor, eu posso ir embora? Que embora o que? Você vai ficar aí para pregar? Que eu vou para a delegacia. E fomos ali, irmãos. Antes da delegacia, fui em casa orar, levei meu filho mais velho, né? Meu filho revoltado. Você está revoltado por quê? Não sei o que lá. Minha mãe, aí, rapaz. Vão esses anéis, ficam as mãos. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltado a Deus para todos sempre. Se a levada desse carro me render 10 almas, tá bom? É o nome de Deus sendo glorificado. E aí fomos para casa. Passei na esquina, tinha algumas pessoas conversando. E uns deles gritaram assim. Estavam falando sem saber que eu ouvi, né? Eu vi quando alguém falou dentro do bar assim. Aí de quebra ainda levaram o carro do pastor Ezra. Estavam se deliciando porque levaram o meu carro. Aí meu filho, pai, fica quieto, não fala nada, vamos embora. Cheguei lá em casa, fui orar, orei. Vamos embora, Jota. Ué, já orou? Já, Deus já falou que o carro vai voltar, vamos embora. Mas não vai orar mais? Não, já falou que vai voltar, vamos embora. No outro dia eu fui terminar da aula, eu e Anaí de ônibus. Terminei de dar aula. Alguém chegou para mim, pastor, precisamos falar com o senhor. Prossiga. Levaram o seu carro? Levaram. Ó, pastor, falei com o pessoal aí, perguntaram quem é o senhor e disseram que é só o senhor autorizar que o carro vai aparecer rápido. Eu já comuniquei com os céus. Meu carro é rastreado via celeste, meu querido. Os anjos já estão tomando conta. Deus já falou que ele vai voltar. Pastor, não vai dar nada para o senhor, só me dá a placa. Eu estou vendo a placa, é só autorizado. Não está autorizado nada. A autoridade vem de Deus. Deus já falou que é ele que vai resolver. Vim para casa de carona, irmão. Na segunda noite, 3 da manhã, telefone toca. Aí, pastor Ezra, era um zap, só aparecia a boca. Pode vir pegar seu carro aqui, está aqui em tal lugar. Vem pegar seu carro, pastor. O bandido mandou um zap para mim. Cheguei lá, o carro estava paradinho, com rádio, step, tudo no lugar. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. A obra do Senhor é prova.
Mas quando Deus prova, é para provar, é para capacitar. A tribulação, ela tem por finalidade gerar na tua vida a experiência, a paciência, a esperança, e a esperança não traz confusão. O que é isso? Às vezes na luta pela obra, a gente corre o risco de perder aquilo e perder ali, mas não se preocupe. Quem perde para Deus não perde para o diabo. Quem perde para Deus está só emprestando, ele vai dar de volta, ele vai devolver com poder e autoridade. E aí aquele carro foi devolvido, eu fui só lá buscar, e o nome de Deus foi exaltado. Detalhe, porque às vezes o diabo tem que ouvir também, né? Só quer afrontar a gente. Peguei o carro, no outro dia fui para casa, parei justamente no bar que o pessoal estava falando. Me dá uma Fanta laranja aí, meu. Me dá esses 2 biscoitos aqui. Bom, pessoal, para você estar comemorando, o carro está de volta aí, viu? Entrei no carro e ficaram olhando, todo mundo calado e envergonhado. Então o que eu digo para você, irmãos, muitas adversidades vão surgir para que você desanime da obra. O diabo vai dizer que você é um fracassado, você é um perdedor, que não adianta, você não vai vencer. Olha, esse desejo missionário teu aí é passageiro, você vai perder, porque vai vir a luta, a dificuldade. Mas acredite, se o desejo foi o Espírito Santo que criou na tua vida, em meio à dificuldade, Deus vai te usar com poder e autoridade. Tem um detalhe, talvez hoje você não possa ser um missionário nos confins da terra, mas aqui em Jerusalém, em toda Jerusalém, no lugar que tu mora, na tua casa, na tua família, Deus vai te usar com poder e autoridade. O nome do Altíssimo vai te exaltar, e o seu nome na tua vida vai ser glorificado. Crê nessa promessa. Não importa a adversidade, não importa o que a família passa, o que a família esteja passando, o que você esteja enfrentando, de Deus vem a palavra final, de Deus vem a resposta, de Deus vem o livramento, de Deus vem a vitória. Creia nesta palavra em nome de Jesus. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Existe crente duvidoso, sim ou não? Muita coisa. Muita coisa. Existe muito crente duvidoso. Existe muito crente, irmãos. Esses dias eu estava conversando com a irmã, e ela estava doidinha. Por quê? Porque ela não sabia onde estava o aparelho de pressão, ela queria conferir a pressão. Eu digo, irmã, cuidado. Houve uma fase na minha vida que eu fiquei muita tribulação na minha vida, perdi minha sogra, perdi minha mãe. Eu estava escravo desse negócio de pressão, eu vivia com uma aparelho de pressão. Irmão, se eu fosse daqui para o rodo, esquecesse de tomar um remédio, eu já estava carregando um remédio de pressão no bolso. Tu já pensou? São fases que vão surgindo, e às vezes você observa que antigamente, quando se passava a mão na igreja, qual era o procedimento? Traz aqui na frente para orar, Jesus cura. Agora não, nem ora, já mete no carro e corre lá para o pronto-socorro. Estamos perdendo, sabe? Aquele efeito que a gente tinha no passado, de acreditar e confiar mais no poder de Deus. Estamos perdendo. Fui pregar numa cruzada ali, no Cafubá, em cima do morro ali, abaixo do nariz. Fui lá pregar. Fizemos lá, o pessoal preparou uma quadra, botou as cadeiras. De manhã o dirigente falou para mim assim: e aí, pastor, o tempo está nublado. Eu disse, mas Deus vai operar, irmão, vai ter o culto. E se chover? Vai chover não, irmão. E eu fui para lá, eu ia aí, né? Eu não sei se alguns de vocês já foram ali, para subir é horrível. Carro patina, irmão, é perigoso. Eu consegui subir, fui até lá em cima no matagal, voltei, parei o carro, e está lá a cruzada acontecendo. Só que uns 2 hinos para a mensagem, começou aquela poeirinha d'água, né? Caiu uma poeirinha d'água, parou. E aí depois o que acontece? Aquela poeirinha d'água parou. Quando eu comecei a pregar, voltou de novo. E aí começou o pessoal a correr para lá, correr para cá. Eu falei, meu Jesus da glória. Eu disse, pessoal, não sai do seu lugar, não vai chover. Ah, mas está aumentando. Fique no seu lugar, irmãos, que não vai chover até que o culto acabe. Você sabe o que é isso, irmão? Você está pregando, você fala isso, e se não acontece, não é assim que a gente pensa? E nós começamos a pregar, e o pessoal do som
Não cubra nada não, pode deixar tudo aí descoberto, não vai chover não. E no final da história, nós pregamos, terminamos de pregar, aquela poeirinha não foi adiante, parou, não caiu chuva, o nome de Deus foi glorificado, ganhamos ali umas 8 almas para Jesus, e no final, quando eu voltei naquela igreja, eu falei assim, rapaz, você tem fé? Eu falei, por quê? Lembro da cruzada, tu falou, não vai chover, não saia, e Deus honrou a tua fé. Então o que é que eu digo, meus irmãos? Nós às vezes não tenhamos mais com aquela minha proporção de fé que a gente no passado, mas eu digo uma coisa, sem fé ninguém faz missões, sem fé você nem contribui para missões, porque se você der com medo de que vai dar e que o seu dinheiro vai ficar para o pastor Adilson, você não vai dar, não é verdade? Se você for fazer missões com medo de que não consiga chegar lá, como é que você vai fazer missões, irmão? E às vezes você enfrenta nessa questão de salvar alguns, às vezes você tem que entrar em situações que você nunca pensou em entrar. A minha vida toda, o conselho da minha mãe era, meu filho, lá em Recife, se você subir no ônibus, um leproso subir, você desça. Se você vier pela rua de um lado, o leproso vier do seu lado, atravesse. Nunca namore uma leprosa, olha. Minha mãe dizia. E naquela época tinha uma coisa que a lepra, a hanseníase, era uma coisa muito contagiosa, né? E parece que o Didi Catuca, irmão. Tinha uma família que morava no final da minha rua, que eles eram leprosos. E a filha de um leproso lá que eu conhecia, era doidinha por mim. Eu morria de medo da moça. Eu morria de medo dela, sinceramente. Ela passava, piscava, dando toda a tortinha, que afeta os ossos, é um bacilo, é uma bactéria, que dá ali no sistema de nervo. E eu morri. Quando ela piscava para mim, eu estava dentro de casa, já correndo já. Quase por debaixo do rabo da sala da minha mãe. Era difícil. Aí cresci, vim para o Evangelho, aceitei a Jesus, fui pastorear uma igreja. E onde é que Deus me botou para fazer evangelismo? Tavares de Macedo. Conhece? Oi? Hospital Leprosário de Itaboraí. Quando eu fui ali fazer evangelismo, eu cheguei para minha esposa, Naí, vamos lá, para onde? Lá no Tavares de Macedo. Não, eu não me bota esses rolos não, hein? Não inventa essas cantigas comigo não, isso aí é problema seu. Digo, Jesus da glória. Anunciei na igreja, ninguém queria ir. E eu digo, eu vou assim mesmo. Fui. Irmão, olha, foi uma coisa surpreendente. Porque se você for fazer evangelismo, você vai ver o seguinte, você não vê briga de igreja. Porque nos outros hospitais tem fila. Você está aqui evangelizando a pessoa, tem 3 irmãos da igreja lá, e esperam você acabar para chover no molhado, para evangelizar depois. Você pode sabedoria, irmão. Você acaba de orar por uma pessoa, tem 2, 3 irmãos de outra igreja, parece que quer fazer treinamento, para orar pela mesma pessoa e pregar para a mesma pessoa. Mas quando eu cheguei ali, não tinha fila. Não tinha nem quase crente. E eu, quando eu cheguei, falei com o guarda, o vigilante. Ele, pois não, eu sou pastor, me falaram desse hospital aqui, que é um hospital carente, que precisa de gente para evangelizar. Será que vocês autorizariam? Não precisa de autorização aqui não, não precisa não. Eu disse, e os irmãos aqui, onde é que fica? Que irmão? Não, aqui não tem fila, não tem nada, mas cadê os irmãos? Ficam olhando. Ah, pastor, aqui não tem quase crente não. Mas como é que pode? Não é um hospital? É. Aí eu falei, pastor, o senhor é novo? Eu digo, por quê? Ninguém quer hospital, ninguém quer evangelizar leprosário não, pastor. Eu digo, sério? Ele disse, o senhor é só entra lá. E eu entrei, irmãos. Aquele corredor gelado, escuro, uma luzinha piscando, parecia até filme macabro. Eu estou entrando e na minha mente, aquela voz, parece minha mãe dizendo assim, ó, não toque num leproso. Se um leproso vier no caminho, atravesse de rua, troque de lugar, não, se ele der subir, não você desça. E eu vi naquilo ali, falei, Jesus, tem misericórdia. Irmão, estava quase voltando, não vou negar para vocês. E aí quando eu me aproximei da enfermaria, eu escutei que uma televisão estava ligada. Estava rolando um futebol. E eu fui me aproximando, aquela voz querendo falar comigo, dizendo que eu não podia fazer aquilo, que era perigoso, podia me contaminar. Eu digo, Jesus, há poder no teu sangue, pai. Eu vou entrar. E quando eu cheguei na enfermaria,
Meus amigos, boa tarde, dá licença, pastor Esdras. Aí um olhou assim, a maioria tem problema de visão, cego, né? Só cotoquinho de braço, cotoquinho de perna, tem uns mutilados, só um pé. Meu Deus, triste, irmão. Vai ali, que tu vê que o ser humano não é porcaria nenhuma, entendeu? Você acha que tem um corpinho bonitinho, você não é nada, nós não somos nada, isso é carne. Quando eu entrei ali, que eu vi um camarada desse tamanho, só tinha cabeça e tronco, cego, deitado numa cama escondido, esquecido. E quando eu entrei, aquilo foi no fundo da minha alma, sabe? Aquilo me doeu, me machucou tanto quando eu entrei, que me faltou palavra. Eu disse, vocês teriam um minuto para mim? Aí um deles gritou assim, ó, desliga a televisão, dá a volta no futebol. Agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Eu digo, oh, glória. E aí eu entrei, e aí, pastor, seja bem-vindo, tá com o senhor aí, pastor, fique à vontade. Vamos lá, desliga tudo aí. Não, vamos, para a conversa. Vamos ouvir o pastor pregar. Irmãos, e aí eu fui falar com cada um deles. E a primeira coisa que um fez, botar aquela mãozinha só com 3 dedos assim para mim. Quando eu fui pegar na mão dele, aí a voz da minha mãe, olhe, você não pode tocar. Mas a voz do Espírito Santo era mais alta. Quem classificava um leproso quando ficava leproso era o sacerdote. E que ele terminava que ele estava curado? O sacerdote. O que é que você é? Sacerdote, então pega. E eu fui, apertei a mão em nome de Jesus Cristo, abracei um, abracei outro, e comecei a pregar ali, orar por eles, irmãos. E o que mais me deixou pasmo foi aquele que era só um cotoquinho, cabeça e tronco. Ele não tinha mais as mãos e os antebraços, ele não tinha mais as pernas, os olhos embranquiçados, cego pela diabetes. Quando eu orei por ele, ele disse assim, pastor, o senhor me dá a oportunidade? Eu digo, eita, dou. O senhor cantou o hino, vai dar tudo certo, mas eu tenho uma versão nova para esse hino. Eu perguntei, qual é? Aí ele começou, já deu tudo certo, já deu tudo certo. E começou a cantar ali, irmãos, eu não aguentei, eu me desmanchei em lágrimas. Deixa eu te falar uma coisa, sem amor ao próximo, sem empatia, sem apiedade, não tem obra missionária, não tem obra evangelizadora. Se você não sentir a dor, se você não sentir o sofrimento, se você não sentir o medo, se você não sentir o pavor daquele que está se perdendo, descendo para as profundezas, não tem obra missionária, não tem evangelismo. Mas o Espírito Santo é aquele que desperta, é aquele que vai no nosso âmago, divisão da alma e do espírito, e diz pra gente, ó, é hora de se compadecer daquele que sofre. É hora, irmãos, é hora de se compadecer. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Tem gente duvidando. Ele também fala assim, ó, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. E o que seria arrebatar do fogo? O que seria? A palavra arrebatar, não sei se você sabe, ela tem o significado de tomar de forma repentina, tomar a força. Por que nós temos que tomar a força? Porque uma vez preso nas garras do diabo, tirar não é fácil. Mas se a igreja ora, se nós clamamos, se nós entramos, se nós vamos ali para levar a palavra, acredite, Deus vai arrebatar. E quantas vidas não têm sido arrebatadas das garras do diabo? Quantas vidas, irmãos? Quantas pessoas? O diabo vai sempre dizer que é difícil, que é impossível. Há 2000 anos ele diz que não sai. Ele diz que a igreja não vence, e tem sido só paulada na cabeça dele. Ele manifesta, estribucha, diz que não sai, que não vai. Ore, ordene, duvido que não saia. Ele vai sair de um jeito ou de outro. Ele vai sair, porque nunca as trevas será superior à luz. Nunca, em hipótese alguma, em momento algum, em situação nenhuma, as trevas será superior à luz. Às vezes, na hora de entrar num lugar assim, ou de ir para um lugar determinado, você olha mais o perigo que te envolve
do que o que Deus vai fazer. Já observou isso? A gente hoje em dia tem que vir para a igreja olhando o que Deus vai fazer. A gente vem pensando o que a gente está vivendo e começamos a pedir. Quando era para chegar aqui, querendo ver o que Deus irá fazer. Eu saí do seminário, fui pregar num lugar que eu não posso falar o nome, mas está muito bravo. Eu soube que hoje nesse lugar só existe 4 igrejas, só 4, e praticamente fechadas. Pouquíssima gente. E o pastor falou: vou levar o senhor para pregar lá. Eu disse: eu vou. Mas eu fui nessa igreja, numa época que não era assim, uma igreja grande, pregar nesse lugar. E quando eu fui pregar nesse lugar, 2 moças que eram alunas de seminário pediram para ir com a gente. E eu e Naí, nós levamos aquelas 2 moças. Elas foram conosco. Era de noite. Nunca mais eu esqueço disso. E antes de chegar na igreja, tem um trecho que é muito escuro, que é um mangue. É um mangue. Hoje é asfaltado, mas naquela época não era. Eu tinha um Chevette, né? Um Chevette velho, 92. E nós fomos ali pregar. Eu consegui chegar na igreja, preguei. Terminou o culto, nós saímos. Irmão, desabou um temporal. Desabou um temporal terrível. E o temporal encheu ali, eu acho que a maré também subiu, alagou todo aquele barro que eu não ia passar. E olha que o Chevette tem um distribuidor alto. Estava tão alta a água, que ao passar por ali, forçar a barra, o Chevette morreu dentro da lama. O Chevette morreu. Dentro daquele mangue, naquele trecho escuro. Eu digo: meu Deus, há poder no teu sangue. É perigoso ali, irmão. Até hoje o pessoal tem medo de passar lá. Eu olhei para minha mulher e falei assim: Naí, ela disse: o que houve? Nem solo faz, não vai pegar não. Meu irmão, eu estava com a minha mulher e 2 filhas dos outros. 2 moças, alunas do seminário, que ela gostava de ouvir pregar. E eu digo: Naí, só Jesus Cristo, Naí. Ela: e agora? Eu disse: só papai para socorrer a gente. Não tem outro jeito não. Não existia celular. E agora? E aí eu orei ali, irmãos. Quando eu saí do carro, água dando aqui no meio da canela, já estava quase chegando no banco, estava sentado. Eu olhei assim, eu falei: Senhor, tem misericórdia, Pai. Vim aqui fazer a tua obra, um lugar perigoso. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dormir aqui dentro desse mangue. Quando eu estou ali, irmãos, abri o capô, tentei ver se dava para resolver, nada. Quando eu estou ali aflito com aquela situação, eu não já disse para vocês que Deus não somente chama, como capacita, não só envia, mas Ele vai à frente? E aí eu orei, tentei botar para pegar ali, não deu. Quando eu bati o capô, um barulho no mato, eu quase que corro, não vou negar vocês não, eu estava bem novinho ali na época, não tinha muito perigo, quase que eu saí correndo. Tudo escuro. Um breu. Tu sabe que o lugar é perigosíssimo. Tu sabe o que tem ali, você não tem medo? Eu, garoto novo, quase que eu corro, e as garotas dentro do carro, eu falei para elas: olha, aconteça o que acontecer, vocês não saem daqui. A minha preocupação era as meninas sair, filha dos outros. Tente imaginar o que podia acontecer. E aquele barulho no mato, eu falei: Jesus, o que é isso? Fiquei pensando. Quando eu vejo 3 homens saem dentro do mato, eu digo: meu Deus, eu sozinho, pequenininho, hein? 3 homens, eu não sei lutar nada. Eu digo: Jesus, me cobre com o teu sangue, Pai. E eu falei: Senhor, o que é que eu vejo, o que é que eu faço? Aí um deles, eita glória, um deles falou assim: o que que houve? Aí eu: nada não, amigo, eu vou tentar resolver aqui. O que que houve? Ele disse: o carro, eu acho que bateu água no distribuidor, ele não quer pegar. Ele disse: entra no carro. Eu digo: não, amigo, vou tentar aqui. Entra no carro. Eu entrei no carro. Coração ali, sabe, disparado. Ele bota o carro, prepara o carro para pegar. E aqueles 3 homens, irmãos, entraram dentro daquele lamaceiro. Eu falei: deixa eu tirar o pessoal para ficar mais leve. Ele: não precisa, todo mundo é do carro. Desce ninguém, todo mundo do carro. E eles foram, botaram a mão ali na mala do carro. Os 3 foram empurrando com uma força que eu nunca vi. E o carro desatolou.
E eles foram empurrando, ele bota o carro para pegar. Gritou, bota o carro para pegar, bota o carro para pegar. E quando eu botei o carro para pegar, bum, meti a segunda, pegou o carro. Aí eu olhei pro retrovisor, obrigado. Não tinha uma alma viva. Eu digo, meu Deus, vamos sair daqui, né? Então o que eu digo para você, irmãos, são situações que a gente passa que não tem explicação. Não dá para explicar nada, não tem como explicar. Até hoje eu estou querendo agradecer, nunca mais vi, sumiram. Do mesmo jeito que do nada saíram daquele mato, desapareceram. O importante é que o carro chegou, eu levei as minas em casa, entreguei, agradeci o Senhor. E o nome do Senhor na nossa vida continua sendo glorificado. Mas tem que haver esse compromisso, irmãos. Às vezes é perigoso, Alguém falou assim, tu é muito doido, como é que tu vai nesse lugar, não tem coragem? Não, rapaz, não é que eu seja doido, não é que eu seja corajoso, é a necessidade da obra. É a necessidade da obra. Você entendeu? É a necessidade daquele que está sofrendo, do que está escravizado. Porque é muito bonito chegar ali e ver Deus fazer a libertação, aquela vida chorando, levantar a mão, aceitar Jesus, e depois você parar no sinal. Aí está parado no sinal, daqui a pouco você olha o cara, vai uma jujubazinha aí. Quero não, amigo. Pastor Ezra. Eu digo, rapaz, onde é que você estava? Não, pastor, olha, terminou meu período lá no centro de recuperação, mas eu estou aqui do sinal, trabalhando até Deus abrir a porta. Para a vida que eu estava, eu não volto mais não, pastor. Deus tenha abençoado, vendo minhas balinhas aqui, estou pagando meu aluguel, sustentando minha mulher e meus filhos. Aquela vida nunca mais, pastor. Muito obrigado pela palavra que o Senhor me ensinou. É o que eu digo para você, meu irmão. A gente leva a semente com lágrima, com pranto, com dor, com perseguição, mas acredite, a gente volta com molhos, volta com alegria, volta com exaltação. Por quê? Porque Deus transforma todo sofrimento, toda luta, Deus transforma em glorificação, em exaltação dele na nossa vida. Arrebatar uma pessoa que está no fogo, eu vou ser sincero a você, não é fácil. Quando você vai arrebatar e a pessoa aceita aí, revive logo de uma vez, né? Que tem gente que aceita e na hora, pá! Aceitou hoje, no outro dia ele tá bom. Já está caminhando, quer pregar, já está com Bíblia. Mas e quando é para carregar um morto? Tem mulheres crentes carregando um morto dentro de casa. O marido está morto, não tem força. E ela fica, chama para a igreja, ele não tem força. Vamos orar, ele não tem força. E não sei o que, ele não tem força. E tem marido que está assim. Tem mãe que está tendo com os filhos estão mortos. Não tem... Irmão, tente carregar uma pessoa apagada. Tente tirar do chão. Existe ali uma regra para você levantar. Um sistema que diz para ele levantar uma pessoa desmaiada. Senão você não consegue levantar. Carregar morto dá trabalho, irmãos. Ninguém quer. A verdade é essa. Ninguém quer. É trabalhoso, mas vai que pelo poder do nome de Jesus Cristo, Jesus põe o espírito de vida no morto, ele ressuscita e começa a trazer alegria para a nossa vida. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Porque o que nós enfrentamos, passou da hora já, né? Porque o que nós enfrentamos, irmãos, não é coisa fácil não. É peleja. Mas não é uma guerra assim, na força e no braço. É conseguida pelo poder da oração e do Espírito Santo. Para encerrar, fui para Recife, fiquei na casa da minha prima. O filho dela caiu, teve um traumatismo craniano. Como é que você sabe que teve um traumatismo craniano? Sangramento pelo nariz, pelo ouvido e roxeamento dos olhos. Ele perdeu, se desmaiou. Qualquer pessoa que estudou aí, primeiro socorro, sabe disso. E ali eu estava trabalhando na casa dela, coloquei a mão, nós oramos, o garoto voltou, sangramento parou, o garoto voltou a brincar, ficou normal. Aí quando é de noite, eu fui para a igreja com o filho mais velho dela. Quando eu voltei da igreja, eu fui chegando no portão principal da casa dela, eu estou vendo as luzes acesas na sala. Um bocado de vela acesa, eu falei, meu Deus, minha tia. Eu tenho uma tia que é média espírita, sabe, aquelas antigas, aquelas macumbeiras antigas. Eu digo, Jesus, é minha tia. A minha prima falou para ela que consigo o menino, eu já tinha orado, Deus já tinha operado. E ela foi e falou com a mãe veio fazer trabalho. Aí eu cheguei na porta dela, irmãos, mesmo assim, olha.
Fiquei aqui, sentado, triste, quase chorando. Aí o filhinho dela, não vai entrar não? Eu disse, não, meu filho, vamos esperar um pouquinho, que sua mãe está ocupada. Estou aqui sentado, a janela aqui em cima, e eu sentado na calçada com o garoto. Daqui a pouco eu vi que as janelas se abriram. Minha prima abriu a janela. Tem não, mamãe, tem ninguém aqui não. Aí a irmã dela, o Espírito falou que tem. Ela disse, não tem não. Eu disse, tem sim, sou eu que cheguei. Manda ele embora agora daí. Entendeu como é que é, irmãos? Então a autoridade e o poder vai estar sempre com o servo de Deus, com a serva do Senhor. Fazer a obra missionária é complicado, é difícil, dá trabalho, dá. Mas nós não estamos sozinhos. O valente está conosco, está na nossa frente. O diabo há de cair por terra, as obras do diabo vão cair por terra. Deus vai te exaltar, acredite. O Senhor é Deus na tua vida para operar o milagre. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Não esqueça, na próxima sexta-feira vamos estar lecionando aí 4 sextas-feiras para vocês. Um estudo bíblico. Quem sabe se a gente fala aí por batalha espiritual mesmo, né? Sexta-feira é bom para vocês saberem aí como são as artimanhas do inimigo, como é que ele faz para trabalhar e atrapalhar a igreja. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Aleluia, glórias a Deus, né? Irmão, só para ver, é Deus que age na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, né? Algumas experiências que esse servo de Deus passou, né? Eu me lembro de algumas delas, né? No início do meu ministério, ouvindo sempre o pastor Esdra pregando, e teve uma das mensagens que ele colocou no CD ainda, né? E eu, ainda novo convertido, eu tive a petulância de botar aquele no último volume. E me empolguei, fui embora. Já era quase 11 horas da noite, eu estou ouvindo e botei no último volume.